Aula experimental. O personal trainer precisa ou não precisa de aula experimental para vender mais planos de exercício? O personal trainer que só vende quando ele faz aula experimental. E aí, será que tá certa essa estratégia? Não tá certa? Será que o personal trainer vai ter tempo o resto da vida para todo mundo que for contratar ele ficar dando uma aulinha experimental? Nós vamos resolver isso juntos nesse vídeo. Eu vou te mostrar a parte neurociência da aula experimental e vou te mostrar como escapar disso, se você precisa, se não precisa e se não precisa, como escapar. Fica comigo nesse vídeo. Bom, vamos lá, aula experimental. Para nós é uma simples aula, né? Pô, sei lá, eu dou aula experimental, eu fico conhecendo a pessoa, aí a gente se aproxima, aí, pô, eu percebi que quando eu dou aula experimental, a cada 5 aulas experimentais que eu dou, eu fecho 4 clientes. E quando eu não dou aula experimental, a cada 5 eu fecho 1. Então eu entendi que a aula experimental é uma boa. Faz sentido... Faz sentido. Como é que faz sentido? Que a aula experimental ela aumente a taxa de conversão, porém, ela aumenta a taxa de conversão, ela faz você vender mais quando você não entende sobre uma área chamada persuasão. Persuasão. Porque sem você saber, na sua aula experimental você aplica persuasão. É que você não sabe disso, eu vou te mostrar isso aqui. Então a aula experimental é uma fonte de persuasão. E por isso que você, quando passa pela aula experimental, você está fechando mais. Porém, não precisa passar por 50 minutos de persuasão para você fechar, para você vender bem. Você pode vender bem sem as pessoas experimentarem o teu produto. Não faz sentido o resto da vida as pessoas ficarem experimentando o teu produto. Se você está começando, é iniciante, não está com aquela confiança, eu recomendo sim a aula experimental. Mas se você já está aí no meio termo de carreira, já está de saco cheio de toda pessoa que você conversa, primeiro ela tem que fazer aula com você, para depois você falar o preço do seu serviço, eu vou te ensinar nesse vídeo, fica aqui que nós vamos falar sobre persuasão. Ô Jô! Eu tô gravando. Sobre persuasão, que é essencial para você vender, por isso que dá certo a sua aula experimental, mas você não precisa dela. A persuasão, o que ela faz no processo de vendas? No processo de vendas, a persuasão, ela aumenta o valor percebido das pessoas sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Então, o que acontece? Numa venda, nós temos aí, de um lado, o preço que custa para treinar com você, seja R$500, seja R$1.000, seja R$300, enfim, vai depender de onde você mora, mas vamos supor que R$500 é o preço para eu treinar com você como personal trainer. 2 vezes por semana a gente treina junto, R$500 é o preço. E do outro lado nós temos aqui o valor percebido, ou seja, se o seu preço é 500 e as pessoas elas já chegam para negociar com você e falando assim, personal deve valer uns R$200. Se o valor percebido dela é menor do que o seu preço, ela vai achar caro. Porque ela tem expectativa de pagar até uns 200, você fala que é 500. Agora, se o valor percebido dela for igual ao teu preço, ela vai chorar. O que ela vai chorar? Ela vai chegar pra você e falar assim, pra pedir desconto. Ela vai falar, pô, tô apertado, dá uma aliviada aí pra mim, faz uns 400, não uns 500, tem como você melhorar isso aí pra mim? Ela vai chorar quando o valor que ela percebe, ele tá igual ao valor que é. Ela vai e chora porque ela quer um pouquinho mais abaixo. Quando o valor que ela percebe é superior, ou seja, na cabeça dela, ela pensa assim... Esse personal vai me cobrar uns R$2.000, cara. Esse personal é bom demais. Esse personal é uma máquina. Ele vai me cobrar uns 2.000. Você vai lá e cobra 500, ou seja... Ela estava esperando 2.000, você foi e cobrou 500. Ela estava assim... Eu não vou ter dinheiro para pagar 2.000, esse cara deve valer uns 2.000. Eu não vou ter dinheiro, não vou ter dinheiro, não vou ter dinheiro. Mas ela tá esperando um valor maior. Se colocou o preço dos 500, aí ela vai lá e fecha na hora. Porque ela fala assim... Não, fechado. E podemos fechar já uns 3 meses? Por quê? Ela esperava te pagar mais e você cobrou um valor menor do que ela esperava. Rafa, mas como fazer uma pessoa... Meu preço é fixo, tá aqui. Como fazer uma pessoa sair dos 200 e ir para os 800 no valor que ela percebe? Tem como fazer isso? Sim, isso é o papel da persuasão. É o papel de como você apresenta o exercício, que ângulo você apresenta o exercício. Então eu vou te mostrar aqui, por exemplo, que a persuasão, existem escalas de persuasão. Uma escala de persuasão muito forte, uma das maiores, que gera maior credibilidade no quesito persuasão, é
a prova, é você provar o que você está falando. Então vamos supor que essa pessoa, ela queira estética, ela está procurando um personal, o critério dela é porque ela quer resultados rápidos para o verão, e você já observou, você já aplicou metodologia de Kokoro, do meu livro de vendas lá, metodologia de Kokoro, você foi aplicando aquela metodologia, você percebeu que ela quer resultado rápido, é o critério dela. Você percebeu que ela quer resultado estético, então ela está conectando com poder, ela está conectando com instinto, necessidades primitivas humanas de se sentir mais poderosa, quer ter o corpo mais definido, bumbum mais empinado e por aí vai. Então você já não está vendendo mais exercício para ela, você está vendendo o quê? Ela passar o verão com todo o poder que ela deseja e ela exibir aquele corpo para quem ela quiser na praia. Então já não é mais o exercício, já vale mais dinheiro. Então quando você vende o exercício, tá aqui ó, R$500. Você tá falando para a pessoa assim, ó, tenho treinamento funcional, eu tenho treinamento HIIT, eu tenho treinamento 3 vezes por semana, eu vou te acompanhar no WhatsApp, tudo isso você não aumentou o valor percebido. Agora, você percebeu que o critério da pessoa é resultado rápido. Aí você fala assim, ó, treinando comigo, nós vamos fazer treinos que vão acelerar o seu ganho de massa magra e a sua definição muscular em até 5 vezes. Já aumentou o valor percebido dela. Treinando comigo, a gente consegue fazer com que no verão você use a roupa que você quiser. Porque, sabe essa gordurinha localizada que você tá aí? Ela vai sumir. Sabe o bumbum? Você tá achando ele meio caído? Nós vamos pegar pesado nesse bumbum e nós vamos empinar esse bumbum. Então você vai poder usar biquíni, você vai poder usar decote, você vai poder usar não sei o que. Você não vai precisar ficar preocupado com as fotos que você tira. Então, o valor só vai aumentando. Toda vez que ela se imagina, o valor vai aumentando. Quando você prova isso, você fala assim para ela assim, vamos supor que você tem uma revistinha lá, assim, ó, por exemplo, olha essa revista aqui, aí você mostra uns cases assim numa revista, um monte de case seu, uma revistinha. Aí ela fala, caramba, uma mulher do antes e depois, o antes e depois. Isso é altíssima persuasão, você está provando para ela que o seu serviço funciona. Se você não tiver essas provas, outra forma de persuadir, por exemplo, é com estatística, dados estatísticos em torno da sua metodologia. Então você fala, olha, você vai chegar nesse resultado, por quê? Aí você coloca um dado estatístico, isso é uma maneira de persuadir. Outra maneira de persuadir é fazer a pessoa visualizar o resultado, é fazer a pessoa imaginar ela no verão e você fazer associações que ela se imagine lá no ponto B. Então, por exemplo, eu chego para você e falo assim, cara, o teu Instagram, ele pode se tornar uma máquina de fazer dinheiro. Máquina de fazer dinheiro. Então eu usei uma analogia, usei uma expressão, máquina de fazer dinheiro, que para te fazer imaginar o seu Instagram gerando lucro, por exemplo, o seu YouTube, por aí vai. Então você usar palavras, usar formas que a pessoa se imagine. Lógico, dentro da linha que a sua metodologia consegue entregar o resultado. E demonstrar, agora que entra a aula experimental, demonstrar é uma maneira de persuadir. Se eu pego esse celular, o cara lá na loja, ele fala assim, olha, vem cá para você ver essa função. Aí ele clica, aí ele fala, ó, ele é touch, é só você clicar e não sei o que, ele faz isso, ele liga de tal forma, olha como dá para fazer ligação com 6 pessoas ao mesmo tempo. 99 memórias, 22 funções. Ele está me demonstrando. Quando demonstra, é uma maneira de prender nossa atenção e de persuadir. Então, a aula experimental é uma maneira de demonstrar o seu serviço. Mas se você não precisa, se você falar assim, cara, eu não tenho mais tempo de dar aula experimental, é só você não precisar demonstrar o seu serviço, é só você persuadir a pessoa com seus argumentos, com as suas perguntas e com a sua negociação. Quanto mais a sua negociação faz a pessoa visualizar o ponto B, quanto mais a sua negociação faz ela visualizar a consequência e os benefícios que ela vai ter durante a consequência, ou seja, durante o verão eu vou poder usar minhas roupas que estão apertadas no meu guarda-roupa, durante o verão a mulher vai poder usar o biquíni dela, durante o verão ela vai poder andar com a barriga de fora, durante o verão ela vai poder desfilar o corpo dela à vontade, do jeito que ela gosta. Então, olha os benefícios, eu estou fazendo ela se conectar com questões importantes no lado emocional dela. E é assim que aumenta o lado da persuasão. Aumentou a persuasão, o valor percebido dela vai aumentando, e o preço seu é fixo, e o valor percebido dela vai aumentando. Facilita de fechar a venda. Então, anota uma coisa primordial desse vídeo. Se você precisa de aula experimental,
como uma ferramenta única de persuasão, é porque você não sabe usar as outras, você não sabe negociar, você não sabe vender, você não sabe utilizar as estratégias de vendas. Então, se está faltando estratégias de vendas, se você não sabe negociar, fazer uma venda, você não consegue persuadir as pessoas, você não consegue elevar o valor percebido delas sobre o seu serviço, e aí você de fato tem que ficar com todo mundo. Ela chega no WhatsApp: Oi, tudo bem? Queria saber como funciona o seu serviço. Oi, fulana, tudo bom? Ah, eu sou personal trainer. Podemos fazer uma aula experimental? Aí eu te explico tudo como funciona. sabe? Aí você tem que ficar sempre adiando vendas, sempre indo gastar 1 hora na academia, sendo que numa boa negociação, quando você tem um script para negociar, você consegue negociar em 10, 15 minutos e fechar plano trimestral sem a pessoa fazer uma aula experimental. Então a resposta desse vídeo é: o personal trainer não precisa de aula experimental, a não ser que ele esteja muito inseguro e no começo da carreira. Passou um tempo, não precisa mais de aula experimental. Porém, você vai ter que estudar estratégias de persuasão, você vai ter que estudar estratégias de vendas. E se você quiser estudar estratégias de vendas, tem um método pronto aqui para você. Esse livrão aqui, ó, é um método pronto, Cocro. Então eu te ensino, tá aqui na tela, Cocro, C-O-C-R-O. O C é o critério da pessoa, ou seja, qual que é o critério que ela está procurando um personal? Ela tem um critério, pode ser segurança, ela pode ter um critério de status, ela pode ter um critério de rapidez do resultado. Tem como você fazer uma perguntinha mágica para você descobrir isso dela sem ela perceber que você está perguntando. O objetivo dela, qual que é o objetivo específico, em quanto tempo ela quer? Quando ela te fala assim, ó, eu quero isso em 3 meses, você já vendeu um trimestral para ela, porque ela precisa de 3 meses. Então não tem como você vender um mensal, você já vendeu o trimestral. Por isso que essa metodologia vende tanto planos mais longos, porque aí você pergunta para a pessoa o objetivo e você pergunta em quanto tempo você quer. E ela fala, 3 meses dá? Aí você fala, é possível em 3 meses. Pronto, já está ancorado 3 meses. Recursos que a pessoa não tem, as dificuldades que ela passa, ela já tentou emagrecer. Não adianta você achar que você está inovando. Ela já tentou emagrecer e não conseguiu. Só que ela não experimentou algumas coisas da sua metodologia. Ela tentou qualquer coisa para emagrecer e você vai mostrar os diferenciais. Mas para isso você precisa saber as dificuldades dela. Ela vai te contar as dificuldades que ela tem. E aí você vai fazer a oferta. E o outro C do Cocro são as consequências que a gente estava falando aqui sobre persuasão. Então tem uma metodologia aqui baseada nisso, baseada em persuasão, baseada em perguntas estratégicas, 4, 5 perguntinhas estratégicas que você explode a mente da pessoa de persuasão e ela vai só aumentando o valor percebido dela sobre você, e na hora que ela aumenta o valor percebido, o seu preço fica barato. Você sai de um personal caro para um personal barato, ou você sai de um personal que precisa de uma aula experimental para um personal que só da gente conversar, ela já passa o cartão e vai lá para academia treinar com você. Então, se você já está aí há um tempo no mercado, evite aula experimental, mas isso vai te custar. Vai te custar o quê, Rafa? Vai te custar aprender persuasão, aprender a vender. E se você não aprender a vender, isso vai te custar caro lá na frente, porque todos nós somos vendedores, a gente precisa aprender a vender. Seja uma ideia, seja um plano de exercício, o que for, a gente precisa vender, beleza? Então, aula experimental só se você estiver começando, estiver muito inseguro. Se você já está na correria aí, não precisa de aula experimental, usa o Cocro, pega o livrão, o link está aqui embaixo nos comentários, ó, tem um link do WhatsApp, chama lá, pega o livro e vai vender sem aula experimental, ok? Te espero na próxima. Se gostou desse vídeo, comenta, curta e compartilhe na Educação Física.